As abordagens sobre o Endrick, do Dorival e do Ancelotti são claramente diferentes. A entrevista do Ancelotti essa semana deixou isso mais evidente. Tem um lado certo, um lado errado nessa história? Pô, Jorge, tá evidente que tem. Calma, eu vou tentar ser generoso com o técnico da seleção brasileira no vídeo de hoje. Tentar entender por que isso acontece. Talvez os traumas do passado, talvez o nosso comportamento como torcedor, como sociedade, e eu abordei num vídeo nessa semana, eu acho que é uma continuação, é uma amarração, é um fechamento talvez do outro vídeo que fiz sobre o Endrick nessa semana. Vamos conversar e ver a que lugar a gente chega no final do vídeo. Mas existe uma diferença muito grande para mim. E eu não sei se isso é o melhor pro Endrick, né? Mas vamos lá. E o melhor pro Brasil, pra seleção brasileira. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, vamos rumo a 230 mil inscritos aqui. É um fim de semana de clássicos e eu fiz esse bilhete aí dentro da aposta ganha, ó. Tem clássicos pelo mundo. Então eu coloquei aqui, ambos marcando no clássico turco, Fenerbahçe e Galatasaray. No clássico argentino, Boca e River, mais de 1,5 gols. Mesma coisa do clássico City Arsenal, ok? Então você tem oportunidades aqui dentro da AG dos clássicos que vão rolar. Vai ter clássico no Brasil, hoje tem Fluminense e Botafogo também. Vai lá no site com as maiores cotações do Brasil. É para você se divertir, beleza? É brincar. Não é dinheiro das contas. Ah, vou deixar de comprar as coisas aqui. Não faz isso, pelo amor de Deus. É com responsabilidade sempre. Use a sua inteligência, beleza? QR Code na tela, tem bônus te esperando lá também. Vem pra AG. Essa semana, o Ancelotti, técnico do Real Madrid, encheu a bola do Endrick. Foi perguntado sobre o aproveitamento do Endrick nos próximos jogos, o que vai ser do Endrick no futuro. Ele acabou de fazer um gol no seu primeiro jogo de Champions com a camisa do Real Madrid. E aí o Ancelotti falou o seguinte, abre aspas, ele será titular em um dos próximos jogos. É o seu futuro. Vai ser titular do Real Madrid em muitas partidas. Pela qualidade que tem, isso é bastante óbvio. É um garoto muito humilde, que fala muito pouco e trabalha muito. Gosto disso. Fecha aspas. Aqui só tem elogio. Só tem elogio, só tem, sabe? E me surpreende até... Não, acho que surpreende não é o termo, porque o Ancelotti, ele sempre teve facilidade de trabalhar com jovens, nunca pareceu um grande desafio para o Ancelotti. É um excelente condutor de grupo, de dia a dia, de gestão de pessoas. Isso está marcado na história do Ancelotti, além de ser um técnico vencedor, que monta várias equipes, que remonta equipes com muita qualidade, com muita rapidez, né? Que consegue sair de problemas com muita facilidade. Ele vai perdendo jogador, tá bom, ele vai lá, se vira, muda o cara de função, muda o cara de posição, vai equilibrando ali os minutos, né? Dificilmente você vê uma grande crise. Pega essa passagem mais recente do Ancelotti no Real Madrid, essa última super vencedora também, você não vê uma grande crise estourando a partir do vestiário, sim. Então é um cara que tem um comando na mão, independente se ele está treinando um jogador de 35 anos ou um jogador de 18. Então é um fantástico treinador, fantástico. E por ter essa facilidade com jovens, não dá para dizer que realmente é uma surpresa. Mas como é um curto tempo de permanência do Endrick no Real Madrid, ele chegou ontem, né? Chegou outro dia, tem 3 meses no clube. De fato, não sei se surpreendente é o melhor termo mesmo, mas me chama a atenção, caramba. Em tão pouco tempo, arrancar um elogio como esse do Ancelotti, claro que ele não vai nunca chegar na coletiva e descer a lenha num ativo do clube, num jogador dele, num comandado dele. É óbvio que ele não vai fazer isso. Mas ele poderia ter sido, não, com calma, como fez o Dorival. Não, daqui a pouco a gente chega lá, com calma a gente chega lá, né? Ele tá evoluindo, ele tá indo bem, eu tô gostando. Só que ele foi além. Ele fez elogios ao perfil, ao estilo do Endrick no dia a dia. E eu me lembro que aqui no Brasil a gente ficou muitas vezes tentando adivinhar, porque a gente tem pouco acesso a dia a dia, pouco acesso a treinos, ou quase nenhum, principalmente pós-pandemia, e a gente ficou, caramba, por que o Abel usa tão pouco o Endrick? Será que tem alguma coisa de dia a dia que o Abel não gosta? Alguma coisa relacionada à postura? As pessoas ficavam conjecturando, mas não tinha como saber, né? Então a gente tem, de fato, acho que pela primeira vez na carreira do Endrick, um comandante falando, olha, gosto do estilo do moleque, eu gosto do jeito que o moleque trabalha assim, trabalha quieto, trabalha em silêncio, trabalha pra caramba. Então, assim, um elogio que vai além
daquilo que a gente vê no campo. É a primeira vez que a gente tem. E é um Ancelotti, assim, tratando com muita naturalidade. Galera, ele vai ser titular. Ele veio... Quando ele diz assim, é o destino dele, não é essa frase que ele usa? Ele fala assim, o futuro dele é esse. Ele vai ser titular do Real Madrid em muitos jogos. O que ele está querendo dizer com isso? Pô, eu sei que a concorrência é grande, eu sei que tem o Mbappé como titular hoje no centro do ataque, mas ele não veio para cá para esquentar banco, não. Nós contratamos o moleque pelo potencial que ele tem, pela perspectiva de futuro, quando a gente pegou ele lá com 16 anos, e hoje, vendo aqui de perto, pô, esse moleque tem bola para jogar aqui no Real Madrid. Galera, é o maior clube do mundo, é o Real Madrid. É o treinador do maior clube do mundo dizendo, gente, não tem por que o espanto, ele vai jogar, ele vai ser titular aqui, o futuro dele é esse. Tipo assim, ele nasceu para isso aqui. Ele nasceu para jogar no Real Madrid, tá tudo bem, né? Não se espantem. É o normal. E é um garoto de 18 anos, que acabou de chegar no Real Madrid. Eu acho isso muito significativo, como acho todos esses feitos da carreira do Endrick, por mais curta que seja essa carreira, muito significativos. Agora, ele vai aproveitar as oportunidades quando virar titular do Real Madrid? Não sei. Depende dele. Depende dele. Ele vai barrar alguém? Eu acho que pela pouca idade, hoje, isso é impossível. No futuro, no médio prazo, por que não? Pode acontecer. Ele vai trilhando um caminho para isso. E eu gostei dessa coisa do fala pouco e trabalha muito, porque isso vai na linha de um pô, quem sou eu para dar toque a alguém, tá? Mas de uma opinião, quem sou eu para dar toque no Endrick, né? Eu posso dar toque em pessoas próximas, assim, conselho, pô, se liga aí, galera, ó, isso aí vai por outro caminho e tal, mas no Endrick quem sou eu, né? Ele tem um staff para isso, ele tem família para isso, ele é muito bem assessorado para isso, acabou de casar, enfim, tem pessoas que o amam, que estão no entorno dele, quem sou eu? Mas eu fiz um apontamento aqui de que era um momento de, ó, segura um pouquinho a superexposição e veja que o Ancelotti é muito esperto. O Ancelotti é macaco velho. O Ancelotti pode ter também aproveitado essa entrevista para dar esse tipo de recado, tipo assim, é isso que eu quero. Para com esses negócios de entrevistinha para podcast toda hora, matériazinha, videozinho para TikTok, né? Desafio do não sei o quê, fulano ou fulano, Beltrano ou Beltrano. Para com essa porra, vai jogar. Faz o teu aí quietinho. Isso aí só traz dor de cabeça para você. Você fala um negócio, cara, pensa no seguinte, nós aqui, mais velho que o Endrick, com 40 anos na cara, às vezes a gente deixa sair alguma coisa que, né? Você fala e você fala, puta, exagerei. Você fala, puta, isso aqui eu podia ter pensado melhor. Acontece com todo mundo. Ainda mais com um garoto de 18 anos, pô. Que agora tá começando a ver o que é, né, ter um nome tão grande como ele tem, jogar num clube tão grande, numa seleção tão grande. Você vai dar uma derrapada. Quanto mais você fala, mais você se expõe, mais sob risco de dar uma derrapada você fica. Então, pô, era a hora mesmo de... E eu acho que o Ancelotti, muito sutilmente... Porra, cara, é muito brabo, né? O Ancelotti falou, é isso aí, ó, o que eu quero é isso aí. Sai de holofote, sai de mídia, de imprensa toda hora. Fala ali depois do jogo sobre o jogo. Vai para uma coletiva, sei lá, um dia que ele for para uma coletiva da Champions, antes do jogo, junto com o treinador, você vai falar sobre o jogo. Para com esse negócio de ficar dando entrevista para influenciadorzinho toda hora aí, arrumar, sair do assunto futebol, sabe? Você só tem a perder com isso. Fala pouco, trabalha muito. Eu gosto disso. Recado dado. Ancelotti deu com classe, com elegância o seu recado. Mas o principal objetivo do vídeo aqui é fazer uma comparação dessas abordagens, de como o Ancelotti vai lidando com o Endrick e de como o Dorival tem trabalhado com o garoto. Primeira diferença muito evidente, a diferença de tempo. Nós estamos falando de um treinador de clube que tem o cara do dia a dia, versus um treinador de seleção que tem o cara uma semaninha nas mãos e com períodos espaçados. Então, em setembro, o Dorival ficou uma semana com o Endrick. Em outubro, agora, vai ficar mais uma semana, se convocar. Acho que vai. Em novembro, a mesma coisa. É totalmente diferente, né? Então, o treinador do clube, ele pode falar, galera, fica tranquilo aí, calma. Eu tenho um plano. Eu vou usar o Endrick. Fica tranquilo, ele vai jogar, já já. O técnico da seleção, ele precisa ter respostas para ontem.
O técnico da seleção, quando diz: olha, tenham calma, tenham paciência, nós vamos usar aos poucos. No momento em que a seleção tem uma carência no ataque, no momento em que a seleção não tem um 9, o Endrick não é de fato um 9, mas ele joga pelo centro do ataque, galera. Não vamos desviar a discussão para algo que é irrelevante no momento. A seleção tem uma necessidade hoje no seu ataque. E o Endrick é um dos caras aptos, um dos caras disponíveis para essa necessidade que a seleção brasileira tem. Ainda mais agora com a lesão do Pedro. Aí você vê o garoto terminar bem a trajetória dele no Palmeiras, arrebentar com o Campeonato Brasileiro, arrebentar com o Campeonato Paulista, sair daqui campeão, né? Nos amistosos da seleção, uma estrela impressionante, uma competência impressionante para entrar e fazer gol contra as seleções europeias em jogos grandes. Você fala, poxa, assim, temos argumentos para colocar esse cara para jogar. Por que segurar a fila? Seleção, geralmente, você tem que observar o momento. Um treinador de clube traçar um planejamento de médio e longo prazo para um jogador é algo que faz sentido. Ele tem um contrato longo, ele tem competições, né, para administrar, ok, ele tem disputas, ele tem tempo de dia a dia, ele tem um monte de coisa. Né? Outra coisa é um técnico da seleção que pega uma seleção em crise. Eu acho que essa é a grande crítica ao Dorival. O Dorival não está mais no Santos. E aí eu vou falar de trauma, tá? É aí que eu quero chegar. O Dorival não está mais desenvolvendo garotos no Santos, por exemplo. Né? O Dorival não está no Atlético Paranaense, no Flamengo, onde ele tem um tempo maior, onde ele pega uma joia da base e vai lançando aos pouquinhos. Não, ele está na seleção. Na seleção ele tem que pegar quem é que está voando agora, quem é que está... beleza, quem é que tá bem? Qual é a minha carência aqui? O que é que eu vou fazer? Eu vou botar um cara da função ou vou improvisar alguém? Não preciso. Né? O cara da função pode me responder? Ok, eu vou colocar esse cara lá. Então, o Dorival traz para ele um problema. Quando ele deixa de dar uma oportunidade. Você pode dar oportunidade e o cara não corresponder. Aí nós vamos avaliar. Não correspondeu por quê? Porque foi mal? Porque sentiu a camisa da seleção brasileira? Porque não mostrou interesse? Porque os adversários foram competentes em marcá-lo? Porque a própria comissão técnica da seleção brasileira foi incompetente na montagem do seu sistema tático? Aí nós vamos desenvolver o tema. Né? Não é porque o Endrick... Não é porque a gente vai cobrar a titularidade do Endrick. Entendam que o jornalismo feito com seriedade, o cara que respeita o próprio trabalho, eu respeito o meu trabalho. É daqui que sai a comida que nós comemos nessa mesa aqui. Então, o cara que respeita o trabalho, ele vai cobrar a titularidade de alguém, quando ele entender que esse cara tem que ser titular, tá pedindo passagem, e se o cara não corresponder, ele vai falar, olha, não jogou bem, olha, não fez jus à chance que recebeu, não aproveitou a chance que recebeu, talvez não mereça mais chances, ou talvez ainda mereça. Por que não aproveitou? Aí nós vamos entender se é uma questão mais dele, se é uma questão mais coletiva. Gente, por favor, né? Você não fica preso a isso. Nós estamos avaliando. O tempo todo, o nosso trabalho é avaliar. A gente não precisa ficar preso a nomes e convicções. A gente faz projeções, algumas se confirmam, outras não se confirmam. Então, acho que esse é um problema do Dorival. Até pelo fato dele não ter tempo de dia a dia com o Endrick, com nenhum jogador, ele precisa ser mais objetivo nas decisões, assim, precisa ser mais pragmático. Treinador de seleção não tem muito mundo ideal, é mundo possível, é mais possível do que ideal, é muito mais do que treinador de clube. Mas eu acho que tem uma segunda razão que explica, e talvez essa seja a principal, esse conservadorismo do Dorival em relação ao Endrick. Eu acho que tem um trauma de passado aí. Eu acho que acho que são duas coisas: trauma de passado e o nosso comportamento como torcida, como sociedade. E eu vou explicar. Quem é um pouquinho mais velho e acompanha a carreira do Dorival vai lembrar do episódio com o Neymar lá no Santos. Né, daquela discussão com o Neymar, e o Dorival acabou demitido dias depois por causa disso, o René Simões falando, estamos criando um monstro, né, aquela confusão, o bate-boca do Neymar com o Dorival. E eu acho que o Dorival, quando olha para o Endrick, ele pensa, puxa, eu não quero que aconteça de novo. Eu não quero jogar muita pressão, muito holofote, muita moral, encher demais, inflar demais o ego do garoto, e aconteceu o que aconteceu com o Neymar lá atrás, e na hora que a corda estoura pro treinador. Eu acho que pode ter um pouco disso aí sim, na cabeça do Dorival, e olha, só quem passou pelo que o Dorival passou sabe. Então, eu respeito. Se existe isso no fundo, eu respeito. É uma visão de desenvolvimento de jogadores. O Dorival tirou uma lição. Só que a gente precisa entender também que essa régua
ela não precisa ser necessariamente a mesma para todo mundo. Eu acho que Endrick e Neymar têm estilos bem diferentes, completamente diferentes. Não é todo jogador que tem um jeito mais explosivo, mais difícil de administrar, mais vaidoso. Essa coisa varia. Eu acho que, independentemente de dar ou não oportunidades, assim, dar oportunidade demais, né? Demais entre aspas, né? Dar oportunidades, botar pra jogar, não significa necessariamente inflar o ego de um jogador. E tirar o jogador ou dar menos oportunidades do que talvez ele mereça, não significa necessariamente a forma mais eficaz de disciplinar um jogador, de amadurecê-lo. Às vezes isso é pior. Às vezes você vai estar quebrando a confiança do cara. Às vezes você vai estar dando um recado pro cara de que você não conta com ele, ou de que você não aposta nele, de que você não confia plenamente nele. Alguns vão responder melhor, tipo assim, ah é? Deixa você, vou mostrar pra você. Outros podem sucumbir. Puta, esse cara, hein? Realmente, então não era nem pra eu estar aqui. Né? O cara começa a questionar ele mesmo. Então é preciso ter muito cuidado, é preciso avaliar isso no caso a caso, essa régua, como tudo na vida, gente. A gente pode ter algumas balizas, tá? Mas sem deixar de observar as nuances de cada situação. As situações, elas têm, né, determinadas circunstâncias que são muito particulares. Se a gente não observar isso, se a gente tiver um olhar muito meio preguiçoso, às vezes, não estou dizendo que é o caso do Dorival, mas estou falando de uma maneira geral. Ah, não, é isso mesmo. Pode ser isso para você, mas para aquele ali não. E a segunda coisa que eu acho que pode estar influenciando aí é um pouco do meu último vídeo sobre o Endrick. Nós temos cada vez mais, por episódios pretéritos, tá? Não é que isso seja algo sem base, sem motivo. Não, não. Já aconteceu na história. Da gente encher alguém de elogio e essa pessoa não lidar bem com o elogio, e essa pessoa achar que tá pronta porque foi muito elogiada e não vira. Quantos jogadores já aconteceu isso? Ah, esse é craque, hein? Aí a gente ia lá, botava o rótulo de craque. A gente começou a banalizar a expressão. Aí o cara não virava. E aí a culpa foi de vocês. Vocês ficaram botando o rótulo do cara. Vocês ficaram enchendo a bola do cara e o cara não era isso tudo. Então eu acho que o técnico da seleção se sente um pouco nessa missão também. Puxa, olha só, a gente já cometeu esse erro. As pessoas... Eu acho que tem um pouco disso. E aí hoje, por esses episódios do passado, existe uma cobrança. Você pega a audiência aí dos vídeos, pega alguns comentários. Ah, vocês têm que parar com isso. Vocês têm que parar de ficar dando moral demais. Tá vendo? Vocês é que jogam essa pressão. O novo isso, o novo aquilo. Bom, eu não boto nenhum rótulo no Endrick, de novo nada. O Endrick não é novo nada. Novo isso, novo Pelé, novo Bob Charlton, que agora a galera tira onda lá na zoeira. O novo... Não é nada, o Endrick é o Endrick. Ele pode ser o Endrick, ele pode ser só o Endrick. Não sei, vai depender dele. Mas eu acho que os primeiros sinais são muito bons. Como acho os primeiros sinais do Estevão muito bons. Talvez melhores que o do Endrick, tá? Talvez os primeiros sinais do Estevão empolguem até mais. Talvez a perspectiva de futuro, a curva possível do Estevão seja até maior, mais acentuada que a do Endrick. Mas estamos falando do Endrick. Me parece muito positivo o que foi mostrado até agora. Então, eu também não vou ficar refém de audiência, peraí, se eu encher muito a bola, se eu fizer mais de um vídeo na semana sobre... Eu não estou forçando pauta. A pauta existiu. O Ancelotti falou sobre o Endrick. É uma pauta que eu não estou tirando do rabo. Não criei. Ela está aí. Né? Então, não, mas espera aí, porque senão as pessoas vão achar que você está elogiando muito e está colocando muita pressão e as pessoas não vão gostar e vão achar que você está babando. Porra, dane-se. Ué, você quer achar? Acha. Eu tenho a minha opinião. Eu não deixo de emitir uma opinião. Eu não venho aqui para emitir uma opinião pensando, mas, puta, como é que será que os caras vão levar isso aí, vão interpretar, vão gostar, não vão gostar? Se gostar, gostou, não gostar, não gostou, é direito seu, concordar, concordou, não concordar, não concordou, e a vida vai seguir. O meu trabalho é opinar. O meu trabalho não é opinar de acordo com o que a audiência quer ouvir, o que a sua cabeça pensa, é de acordo com a minha. Aí você constrói teu pensamento, concordando ou discordando. Então, o mesmo tem que valer para o treinador da seleção brasileira. Não importa. Se eu colocar para jogar, já vão dizer que eu tô... Amigo, você confia? Você, primeiro de tudo, você precisa. Como é a realidade atual da camisa 9 da seleção brasileira? Há uma necessidade, não há? Cadê o Richarlison? Amigo, não dá. O centroavante da seleção brasileira foi Pombo na Copa do Mundo. Vou repetir isso aqui.
O Pedro tá machucado. O Rodrigo improvisado, eu acho que você perde do Rodrigo em outras áreas do campo onde ele poderia contribuir até mais. E olha que mesmo jogando ali, ele é um dos poucos que tem se salvado na seleção brasileira. O Dorival vai lá e tira o Rodrigo. O Vini joga mal. Quem é substituído é o Rodrigo. Se tá enchendo o saco isso. Se tá enchendo o meu, imagina o do Rodrigo. O Rodrigo tem toda a razão de ficar chateado com isso. Tanto no Real Madrid quanto na seleção brasileira, tá? O Rodrigo tem toda a razão de até procurar um novo espaço no futuro. Inclusive, eu acho que aquela entrevista que o Rodrigo deu na semana da final da Champions era um sinalzinho disso. Aí o Rodrigo foi, lançou, os caras fizeram o corte, soltaram lá a prévia da entrevista, deu uma puta repercussão. Aí o Rodrigo deu um passo atrás, aí não, eu fiquei chateado porque não foi isso que eu falei. Mas foi. Eu acho que é um ensaio de alguma coisa que tá passando na cabeça do Rodrigo pro futuro, e se foi isso mesmo, eu acho que ele tem completa razão. Mas, voltando ao ponto, como não perco o fio, você já sabe. O Dorival não pode se preocupar com isso. Existe uma carência, existe uma necessidade na camisa 9. O Dorival levou para a Copa América, como segunda opção para centroavância, o Evanilson. Desculpa, jogou amistoso contra o México, mal andou em campo, coitado. E nem foi chamado agora para a Copa América. O atacante que o Dorival convocou depois da lesão do Pedro foi o João Pedro do Brighton. Você acha que o João Pedro tá pronto para ser o titular da camisa 9 da seleção brasileira? Mas, Jorge, o Endrick não tá. Verdade. Mas o Endrick já tá mais inserido na realidade de seleção. O Endrick tem uma curva de crescimento muito grande, já deu respostas com a seleção brasileira e joga no Real Madrid, gente. Joga no maior clube do mundo. Então, enfim, é o que eu penso sobre o assunto. Entendo as preocupações, os freios, as travas que o Dorival tem, até pelas experiências que já teve na carreira, mas isso não pode atrapalhar, isso não pode frear o desenvolvimento de alguém que a seleção precisa. E é o que eu sempre digo aqui, você pode questionar, Endrick, que mais? O próprio Vini, as pessoas questionam hoje, mesmo com as temporadas, com os 2 títulos de Champions no Real Madrid, Paquetá, mas é o que a seleção brasileira tem. O nosso material é esse. Nós vamos para 2026 assim. Nós vamos para 2030 assim. É a nossa galera. O Neymar, será que ainda serve? É o que temos. E precisamos trabalhar com o que temos. Agora, se a gente deixar de usufruir daquilo que temos por travas do passado ou por receios de como as pessoas vão reagir, sim, a necessidade do campo sempre tem que vir em primeiro lugar para um treinador. Claro que ele tem que gerir pessoas, ele tem que gerir comportamentos, ele precisa se preocupar com isso. Claro. Nunca vou dizer o contrário. Mas quando você deixa de atender as suas necessidades primárias em campo por causa de questões que são importantes sim, mas são secundárias, você está boicotando o próprio trabalho. E eu acho que é isso que tem acontecido com o Dorival, e o Ancelotti não vai fazer isso. O Ancelotti não vai deixar de botar o Endrick como titular, ou faltando 10 minutos para acabar um jogo de Champions, um jogo que não estava resolvido quando o Endrick entrou. O jogo não estava 4-1 pro Real Madrid, estava 2-1, o jogo não estava resolvido. Ele não vai deixar de botar o Endrick por isso. Essa eu acho que é uma diferença fundamental do trabalho de um e do trabalho de outro. Sendo aqui super educado com o técnico da seleção, não vou entrar em questões mais profundas de comparação dos nossos técnicos com os europeus. Você sabe exatamente o que eu penso, mas nem tô indo tão fundo no vídeo aqui não, ok? Like, se você ficou até o final, deixa a tua opinião nos comentários. Se você acha que tudo isso aqui foi uma grande viagem ou se faz sentido para você a argumentação do vídeo, comenta aí. Ótimo sábado, aproveite bastante com a família, com os amigos. Que seja um fim de semana maravilhoso e abençoado para você, tá bom? Juízo e tchau.